Olá, amigos queridos aqui do nosso canal Arquitetura em Série. É sempre muito bom estar com vocês aqui. Agradecemos sempre a sua audiência. Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui conosco, a arquiteta Jéssica Campos. Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para participar do nosso canal Arquitetura em Série. Obrigada, adorei. É a minha primeira experiência em podcast, então estou um pouco nervosa, mas ao longo aqui a gente vai falar muito, acho que eu vou ficar tranquila. Não, com certeza. Mas muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. É um canal que eu acho bem bacana, acho que tem muito que acrescentar e crescer aí para os outros profissionais e os telespectadores também. Com certeza. E a gente tem observado os arquitetos hoje em dia em evidência, né, os arquitetos mais novos aqui de Brasília, né? E você tem feito um trabalho muito bonito, a gente quer te parabenizar realmente, Obrigada. porque você, dos arquitetos novos que tem despontado aí, você tem feito um trabalho muito belo. Obrigada. É uma história, uma jornada, digamos que curta, são 6 anos de formada, mas muito intensa, né? Eu falo assim, já vivi tanta coisa que nem parece só 6 anos, né? Então tem muita, desde o início até hoje, muita coisa conquistada, muita coisa vivida, aprendida principalmente. Então é muito bacana mesmo. Obrigada. Eu ia te perguntar exatamente isso, há quanto tempo que você era formado? Você inicialmente já respondeu, mas como é que você chegou assim na arquitetura? Você tem algum parente, algum pai ou mãe, alguma pessoa que lidava com a arquitetura e você foi direcionada para esse caminho? É muito interessante essa pergunta, porque eu adoraria, eu já romantizei essa resposta de, quando eu era criança, eu queria ser tal coisa, eu desenhava. E não, eu nunca me vi arquiteta. Desde pequena, eu já sou muito vaidosa e tal, então eu sabia que eu queria ter as minhas coisas, o meu trabalho, e ter o meu local, sabe? O meu lugar. Mas nunca me vi arquiteta. Não tenho ninguém na família da área. O mais próximo mesmo era o meu avô materno, que ele era caseiro de uma fazenda, então ele mexia com algumas coisas de obra, enfim. Foi o contato mais próximo que eu tive. E aí, calhou de entrar na faculdade, eu queria cursar na Federal, não conseguia o vestibular, até que uma grande amiga minha, se não uma irmã já, falou, amiga, por que você não faz arquitetura? Você gosta, você acabou de fazer umas coisas de casa com a sua mãe, e eu nem tchum, né? E, enfim, aí fiz o vestibular, passei e entrei na faculdade. Eu não sabia o que era laje. A Treno, até hoje, eu não tenho muito, assim, a proximidade com ela. A minha é de um sistema diferente, para não cortar. Então, assim, entrei de paraquedas mesmo. Entendi. Que legal. As pessoas, geralmente, quando entram na arquitetura ou na engenharia, é porque trouxeram alguém, o incentivou a entrar. Né? Eu, particularmente, quando você falou de federal, você se referiu ao UNB. Sim, sou daqui, então eu nem tentei em outro lugar. Outro lugar, exatamente. Na minha época, lá atrás, era só o UNB. Sim. Entendeu? Você não tinha outras faculdades, né, abertas aí, que eu até gostaria de ter feito arquitetura, mas fiz muitos trabalhos, né? Mas enfim, não vim aqui para falar de mim, vim falar só da Jéssica Campos. Jéssica, olha, geralmente um artista ele se inspira muito em alguma coisa para dali tirar sua arte, né? Sim. O próprio Pablo Picasso ele falou um assunto interessante. Ele falou que o artista ele deveria criar um contexto para o seu conjunto de obras. Onde é que você tira assim, a sua inspiração para poder criar? Como é que você faz? Eu falo que é a pergunta de milhões, né? Então, muita gente me pergunta de onde sai tanta criatividade, né? O que determina o meu estilo. Eu acho que o legal da arquitetura, dessa arte, porque eu acho que é uma arte, é o portfólio pessoal mesmo. O que você vive, a forma como você vê as coisas. É diferente olhar
uma determinada estrutura, enfim, e você olhar. Então, a gente vai Sem ter dúvida. concepções completamente diferentes. Diferentes, Então, a minha bagagem de viagem também, o que eu vivi, todas as minhas experiências até então, e eu digo de vida, obra, a parte técnica também conta demais. Mas é isso que completa, assim, que faz esse meu portfólio, né, digamos, essa minha, ajudar a criar. Então, é meio difícil falar isso, eu juro que eu já pensei muito em como responder, porque é um tipo de pergunta que aparece muito para mim no Instagram. Entendi. Então, como é que você faz a sua fachada? Gente, não sei como. Eu sento, eu faço, mas como que vem, não consigo expressar em palavras. Já é natural, né? É uma coisa que você já vai imaginando. Eu falo que é um dom mesmo. Então, Entendi. assim, é difícil explicar. Mas o bom dessa explicação é que realmente o olhar é diferente, né? De pessoa para pessoa. Minha filha é arquiteta também. Olha só. Marcela. E ela, às vezes ela tira umas fotos que eu fico impressionado. Eu olho para uma coisa e não vejo o que ela vê. Entendeu? O ângulo que ela vê. Né? A luz refletindo o que ela vê. Então eu acredito que seja mais ou menos dessa mesma forma. Sensibiliza muito, né? Então eu acho que a arquitetura ela traz muito isso, de tocar a parte mais sensível que você tem. E isso tem muito a ver com o olhar mesmo. Então, eu estava conversando esses dias com uma amiga que é impressionante. Por exemplo, a gente contrata o fotógrafo para fazer as fotos dos nossos projetos. É impressionante como um profissional vai fazer uma foto de um jeito e o outro profissional vai fazer de outro. Né? O óbvio, claro que vão ter alguns ângulos incomuns, que vários profissionais vão ver aquele mesmo, mas vai ter um diferente que vai reconhecer um ali no cantinho e vai tirar aquilo um proveito e ficar, enfim, fazer uma coisa mais bonita. Então é muito muito de sensível mesmo. Você acha que talvez o momento que a pessoa está vivendo também faz com que você fique mais sensível nesse sentido? Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, uma coisa que está no Casa Cor, por exemplo, que eu tenho explicado muito, é uma tendência muito forte. A gente acabou de viver uma pandemia. Isso. 2 anos? Foi 2 anos, mais ou né? menos, 2 anos, mas ainda na realidade Ainda estamos, mas eu digo assim, naquela parte mais intensa mesmo, de todo mundo isolado, sem se conectar, sem se ver, sem conviver. Então, a gente está saindo disso, voltando a sair, voltando não, já está uma vida bem normal. Então, a tendência hoje da arquitetura, por exemplo, são os tecidos com muita textura, coisa de muita textura, para justamente fazer a gente tocar, a gente sentir, que foi algo que a gente não fez durante alguns anos atrás. Tempo, é verdade. Então, é muito sensível, sabe? Então, tem muito a ver isso. A gente não busca entender as tendências da arquitetura, principalmente, mas é muito interessante, porque é baseado no comportamento da sociedade, em tudo que a gente vive. Eu falo, não é tijolo por tijolo, é muito além disso. Entendi. Você acha que tem assim algum profissional que te inspira? Você olha o trabalho daquele profissional e fala, poxa, esse aqui me tocou assim, assado. Eu tenho os meus, a gente tem os que a gente sempre se identifica, sempre tem, exatamente, claro. É verdade. Hoje tem o Arthur Casas, que eu sou muito fã, acho ele genial na arquitetura residencial. No design de mobiliário também. É uma coisa limpa, mas que muito presente, além de ter um quê de minimalista, mas que faz uma diferença de estar ali, a forma como ele elabora. E, claro, uma coisa que me pega muito, que eu gosto, que é o filho empreendedor. Então, avaliar, né, e ver toda a carreira daquele profissional até hoje, isso, para mim, eu me admiro muito mesmo. Entendi. Então, tem o Arthur Casas, tem... aqui da cidade mesmo, a própria Denise Zuba. O que ela fez com o nome dela, o que ela fez com o escritório dela é admirável. Assim, eu tenho mesmo como um exemplo de negócio. Entendi. É porque, realmente, eu, particularmente,
Até uma pergunta que eu ia te fazer. Eu particularmente acho que todo arquiteto é um empreendedor nato. Eu acho. Porque você imagina o seguinte, é um profissional liberal. Uhum. Ele vai viver do seu próprio trabalho, né? Então você imagina, ele tem que abrir um escritório, tem que desenvolver os seus projetos e cobrar por aquilo e viver daquilo, Sim. né? Então, como é que é assim você ser uma empreendedora? Porque com certeza não deve ser fácil você viver da arquitetura, né? Não. Eu falo a verdade. Tô brincando. Eu ia falar terror e pânico, mas é muito bom. Não, eu tô brincando. E muita gente faz arquitetura sem saber disso, tá? Entendi. Porque hoje eu falo, o que eu sou menos no escritório é arquiteta. O restante você faz você tudo. Você vive todo o resto. Todo o resto. Então, assim, é muito desafiador. Uhum. Hoje mesmo eu postei um conteúdo falando sobre isso. Não é que é difícil, ele é desafiador, te desafia toda hora. Uhum. Então, assim, no sentido de sempre acontecer coisas que você nem imagina. Então, é muito dinâmico. E essa dinâmica me atrai, eu gosto muito. Isso é legal. Mas é algo que realmente faculdade não ensina. É uma coisa que eu não tinha ideia, eu aprendi, estou aprendendo aí no mercado, tomando porrada ali todo dia nas experiências e tudo mais. Mas você fazer uma gestão de uma empresa que tem toda essa parte técnica de administrativo e tentar conciliar com a parte artística, bonita e romântica da arquitetura, é um jogo de cintura, assim, dobrado. Com certeza, com certeza. Porque é aquele negócio, né? As pessoas veem, não vê os bastidores, não. né? Eles só vê quando a coisa tá caminhando ali, o que a gente, né? Hoje em dia as redes sociais estão muito em voga, né? Então as pessoas veem aquilo que você posta. Os 15 segundos. Os 15 segundos, né? Mas o seu trabalho dia a dia, você acordar cedo, você ir dormir tarde, pensando num projeto. E muitas vezes é algo assim... surpreendente como a gente consegue dar a volta por cima, né? Entendeu? Em determinado trabalho que você entrou, Sim. que você quer desenvolver, e aí o resultado que no final das contas é para aquele cliente, quando você vê o olho do cliente brilhar, é maravilhoso, né? Eu falo que o do cliente, mas até o meu mesmo. O seu, com certeza. Eu sou muito apegada, assim, eu sou muito a mãe dos projetos, sabe? Entendi. É cria mesmo. Uhum. Eu falo que o dia que eu entrar na obra, que não tiver emoção, que eu não ver a laje, aquele caos daquela cena, de tudo pingando, da laje de ser acabado concretada, e não me emocionar, gente, tá tudo errado, me tira do escritório e fala que eu tenho que mudar de profissão. Porque não faz sentido, assim, não ter essa emoção. Uhum. Porque você, por mais que você projete tudo em escala, você tem noção de tamanhos e tudo mais, na hora que você tá dentro daquilo que saiu da sua cabeça, que teve meses ali para ser concebido, é inexplicável, realmente é muito gratificante. Não, sem dúvida. E no final das contas também, quando você, eu sempre digo o seguinte, que as coisas são feitas de pessoas para pessoas, né? Sim. Então, quando você desenvolve um projeto, apesar de você ver ali o cliente investiu, né? Porque eu tenho aprendido a não falar a palavra gastar, porque não é gastar, é investiu no seu próprio conforto, na sua vida, na sua segurança, né? Uhum. Então, quando a pessoa investiu aquele tempo, aquele valor, né? Naquilo que ficou muito bom e ele entrou para casa dele e está vivendo ali aquele conforto, é maravilhoso você ver isso, eu acho. Sim, é uma profissão de muita importância. Sem dúvida. Eu digo isso porque ainda é muito banalizada, uhum. no sentido de não valorizarem o real trabalho do arquiteto. A gente tem que é um histórico, tudo bem, de valorizar muito o advogado, muito o médico, mas é uma coisa que eu falo muito na minha rede social. Uhum. O arquiteto, ele além de ser ali um facilitador, ele vai te proporcionar com o projeto uma qualidade de vida inexplicável, assim. São coisas que você não vai saber palpar, mas você vai perceber isso no seu dia a dia. Uhum. Então, é uma questão do investimento, sim, como você falou, da qualidade de vida, o que mais? A ansiosa perdeu o raciocínio.
Mas você sabe que, por exemplo, um arquiteto, né, que veio aqui, foi até o Moacir, inclusive o pessoal quiser assistir a entrevista do Moacir, a gente vai colocar aqui no card, vocês vão ser direcionados, né? Inclusive pode até procurar no canal do Arquitetura em Série que vocês vão ver. O Moacir falou algo que eu achei interessante. A contratação de um arquiteto se torna, inclusive, até mais barato do que você não contratar. Porque, por exemplo, você imagina o seguinte, né? O arquiteto, ele vai lá, desenvolve um projeto, você tem que gastar tanto de material. Ele chegou uma vez numa obra para poder fazer uma reforma. A quantidade de ferro que o cliente tinha gastado dava para gastar e muito em muitas outras coisas. Entendeu? Ele falou, não, você não precisava ter gasto nessa quantidade de ferro aqui, entendeu? Isso acontece muito. Há estudos, né, cálculos que tem, que dizem que com o arquiteto reduz até pelo menos ali 30% de custos desnecessários na obra. Exato. Então é muita coisa. Mesmo assim, na hora ali do orçamento, que o cliente vai conhecer, vai ter esse contato com a gente, entender como é que funciona, ainda não entende o valor. Não entende, exatamente. Então eu falo, dentro do seu investimento, o ideal, né, seria que os custos dos projetos, arquitetura e engenharia ali, fossem em torno de 5 a 7%. 5 a 7% de quem gasta 2 milhões, 3 milhões. Então, assim, né, para tudo que a gente vai fazer, aquilo ali só vai acontecer porque a gente vai projetar e planejar tudo com antecedência. Antecedência, exatamente. Então, é o que eu falo, não adianta fazer o projeto com pressa. De fato, duas coisas na nossa carreira. A pressa é inimiga da perfeição e o barato sai caro. São dois clichês que é a mais pura verdade na nossa área. É verdade. E então, as pessoas não valorizam isso, sabe? É muito triste você ter que explicar. Tem a questão do tempo, igual eu estava falando. E não adianta você correr durante o desenvolvimento do projeto. Porque vai chegar lá na frente, você não vai estar satisfeito, porque você fez por impulso. Exato. E aí, chega lá na frente, por impulso, você vai querer refazer as coisas na obra, que é muito mais caro, muito mais complexo e precisa de muito mais gente envolvidas para aquilo acontecer. Então, as pessoas ainda precisam dessa conscientização do que é o trabalho do arquiteto e como, de fato, isso funciona. Eu vejo que existe muita dificuldade. E é muito a linha que eu tento levar e fazer no meu escritório. Entendi. Você acha Brasília um bom, digamos assim, uma boa cidade para se trabalhar com arquitetura? Sim, acho. Gosto muito. Tem muita área para construção mesmo. E estamos ali com os imóveis já precisando de reforma. Então tem muito apartamento. Em Brasília, né? Brasília já está ali precisando de umas manutenções, um botoxinho, uma reforminha. Jéssica, geralmente a nossa inspiração, ela vem da nossa vivência, como a gente está falando, né? Você acha que viagens te ajudam a ganhar essa inspiração? Sim. Gente, não tem nada mais legal do que você ser arquiteto e fazer viagem. Eu sou uma Jéssica fazendo viagem antes da arquitetura e outra Jéssica depois da arquitetura. Exatamente. Olha, pobre de quem não fez arquitetura e faz uma viagem, porque é muito legal. A gente olha absolutamente tudo. Do detalhe do prédio, da casa, do portão, do meio-fio, de como é o urbanismo, paisagismo muito, que é uma coisa que eu gosto. Então, assim, o olho é treinado, sabe? Por mais que você queira se desligar, não dá mais, é um caminho sem volta. Exatamente. Mas as viagens ajudam muito. Você se torna treinada para observar tudo, né? É incrível que a gente não tem como você fazer uma viagem sem andar no meio da cidade, sem observar as coisas, observar como que as pessoas lidam ali com o seu assim, você observa a sua rotina, né? O dia a dia das pessoas, né? Para onde que elas vão, de onde que elas vêm, quando senta para tomar um cafezinho ali na praça, né? E você, exatamente, de comportamento e tudo mais. Eu gosto muito e eu sou muito urbana. Entendi. Minha mãe foi criada em fazenda e é uma ironia do destino, talvez, porque eu não gosto.
Eu vou, mas não morro de amores, me entedia muito rápido. Mas a cidade, viajar e bater perna e pegar o metrô e ver aquele caos assim em São Paulo, sabe? Nova York também fui, gente, cansa. Mas como toda descansa em viagem, outro né? sentido, mas é muito, muito bom. Exatamente. Eu, particularmente, amo, acho demais viajar, acho legal conhecer outras culturas, né? Como é que as pessoas lidam com determinados assuntos, como né? que a cidade funciona, né? Porque exatamente. Brasília é muito quieta, né? Dá 10, 11 horas e já tá brando. Mas já foi muito mais quieta. Já foi. Eu posso imaginar. Já foi muito mais quieta. Não, teve época que em Brasília você... Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada pra fazer, entendeu? Eu falo porque eu vivi nessa época aqui em Brasília, né? Gente, imagina como deveria ser, meu Deus. Teve alguma viagem assim que te marcou de uma forma arquitetônica, assim? Arquitetônica, sim. Nova York. O que te chamou mais atenção, assim, em na Nova York, na cidade? O caos da cidade, que eu gosto. Porque é uma mistura do moderno com o mais antigo, né? Nem sei se tanto isso, mas a escala da cidade. As coisas são muito grandes. Os prédios, parece que você se sente desse tamanhozinho. Assim. Entendi. Não sei se você conhece. Ainda não. Vai conhecer. Bota certeza. Na lista, porque vale muito a pena. Certeza. Eu sempre falava assim, se eu viajar pra fora, pela primeira vez eu vou pra Europa. Certo. Não quero nada dos Estados Unidos. Aí surgiu uma oportunidade, essa história é muito boa. Uma promoção. E aí pra Nova York com taxas R$400. Eu e Natália, que é a minha fiel de loucuras e que divide o escritório comigo. A gente fez faculdade também. Juntas? Não, a gente faz trabalho juntas desde a faculdade. Agora cada uma tem seu escritório, divide a sala. Entendi. Mas uma dá pitaco no trabalho da outra. Natália? Rodrigues. Natália, um abraço pra você. Ela tá assistindo. Que legal, que bom que você tá assistindo aí. E você também tá convidada, viu? Ela tem muito a falar aqui, a bater um papo com a gente. E aí, Natália comprou a passagem e eu não consegui comprar a minha. Puxa vida. Caiu o sistema. Aí, Jéssica, teimosa como persistente, falei, eu vou. Vamos dar um jeito. Enfim, fomos em 3 amigas, eu, Nath e a Tiffany, que também formou com a gente. E passamos 8 dias muito felizes em Nova York. Com gente, certeza. Foi muito, muito legal. Então, realmente, é uma viagem assim... Olha ela falando. É uma viagem memorável. Quando a gente tá no perrengue, aí a gente fala uma pra outra assim, até mandou um meme. Ai, que saudade de estar em Nova York, com saudade de comer um arroz e feijão. Esse era o perrengue que eu queria. Mas eu não conheço Nova York, mas conheço os Estados Unidos. Eu legal. Conheço... Já viajei para os Estados Unidos, né? Flórida, né? Fomos para outras cidades, né? E eu tinha exatamente esse detalhe, a questão... Inclusive, vou até falar aqui, eu levei um pacote de feijão da minha mala, eu fiquei com medo de ser preso. Mas você ficou quanto tempo? Não, nós ficamos 21 dias lá. Aí eu falei, não dá, eu ficar sem feijão. Tá a comida pega? Pega muito. Nossa, mas aí acabou que a gente ficou numa casa, a gente alugou uma casa, e tipo assim, fizemos compras, entupimos a casa de comida e pronto, entendeu? Aí era assim, sair todo dia, voltar pra casa, jantar, o que a gente queria, então, mas foi eu acho que talvez a melhor viagem que eu já fiz. Então pronto, é isso, sabe, da viagem. Tem aquilo que eu tava falando, do viver, entender a rotina e tudo mais, mas essas histórias também, né, e viajar com outras pessoas te trazem outras visões. E eu fui com 2 arquitetas. Então, assim, vamos andar no High Line, aquela linha do trem, né? Aí lá você se depara com o prédio da Zara, todo mundo que você estudou na faculdade. Então, eu não esqueço o dia no meio do High Line, eu, Natália e Tiffany, menos sei lá quantos graus num fio da... Entendi. E a gente sentou no banquinho em frente ao prédio da Zara, assim, as 3 emocionadas de chorar, porque... Que legal, né? É isso. Mas é bom você conquistar isso. Eu acho você batalhou, você foi atrás, conquistou. É muito, muito legal. Outras cidades assim que você
pode falar que é mais interessante que você viajou? Ouro Preto eu gostei muito. Mariana eu fui também. Ah, é? Eu tive uma experiência muito legal em Ouro Preto. Nós entramos em uma das igrejas lá que o Aleijadinho fez, a arte, enfim. E a professora escolheu meio que a dedo, assim, vem você e você. Me puxou, que a gente vai entrar num lugar ali que ninguém tem acesso e tal, onde tinham uns croquis do Aleijadinho, assim, antes dele fazer a pintura mesmo dentro da igreja. Então isso me marcou muito, foi muito legal. É fantástico Ouro Preto. Eu achei muito bacana, você vive realmente a história ali, né? Tudo muito conservado, é muito legal. Mas é incrível como que você falou agora de viver a história, você vendo por vídeo, por livro, é uma coisa. Só que você lá no local é outra coisa, né? É incrível isso, é incrível. É a mesma coisa você assistir um show de um artista pela televisão e você ir ao vivo. Você começa a gostar da pessoa, né? Do artista. Sim, é bem diferente. É assim, bem diferente. Porque acho que é sinestésico mesmo, né? Exatamente, é isso mesmo. Você entrar num lugar, hoje funciona restaurante, mas que antigamente, sei lá, era cadeia, eu acho. Algum ambiente que prendia uns escravos. Sim. É perturbador. E isso, sabe? Alguns amigos já visitaram, por exemplo, campos de concentração. Era isso que eu ia falar agora. Nossa. Você já foi em algum? Não, mas eu não sei se eu teria estômago. Mas um amigo meu até comentou, né? Falou, olha, é incrível como que ali eu senti realmente a maldade, entendeu, no ar. Você quer ver? Pronto, agora voltando a Nova York. Gente, a minha única experiência fora do país é Nova York, então eu vou falar dela. Eu visitei o Memorial das Torres Gêmeas. Das Torres Gêmeas. Fui ali, né? Tô aqui, eu vou. Mas não sei, talvez hoje eu repensasse. Sério? É carregadíssimo. Que coisa. Porque é subterrâneo. Exatamente. Então você vê as ruínas do prédio. Cara, tem as ambulâncias, as foram roupas. Destruídas, Nossa, né? é bizarro. Até um amigo meu ele tirou uma foto de uma viga de um prédio que caiu em cima de uma ambulância, não, de um carro de corpo de bombeiro. Tá lá, exposto. Tem. Entendeu? Eu tenho uns vídeos assim, mas vamos olhar por outro lado. Outro técnico. ângulo, exato. Eles mandam muito bem nessa parte de memorial, sem do dúvida. Sinestésico, toda a parte de iluminação, assim, eu observei muito assim que eu entrei. Então, é aquilo, né? Para impactar. Ninguém vai no lugar desse para não ser impactado. Pelo amor de Deus. Exatamente. Uma pergunta assim, você, voltando ao assunto de projetos, né? Sim. Cada projeto que você desenvolve, ele é um projeto diferente, né? Ele é um projeto... como é que você faz assim para que esse projeto não se torne repetitivo? Good question. Isso é uma coisa que eu tenho determinado em mim desde o início. Eu fiz muitos projetos ali no Alto da Boa Vista, em Sobradinho. Certo. Assim que eu estagiei, que eu me formei. Então, no início ali, 2018, 2017, por ali. Tava bombando o condomínio. E lá, a maioria dos lotes, eu acho que tem 3 tipos de lotes, se eu não me engano, mas grande parte é o de 14 por 36. E onde eu fiz 20 e tantas casas nessa mesma configuração. Nenhuma tem a planta baixa igual, muito menos a fachada. Entendi. Então, quando eu falei lá no começo da nossa conversa que é desafiador, é justamente isso. Eu me desafio. Então, assim, quando eu tô fazendo um projeto, enquanto não me agradar, eu não me dou por vencida ali, não me convence, sabe? Não acabou. E isso reflete no meu trabalho. Então, o que faz essa diferença? A história do meu cliente, a rotina do meu cliente, o que ele vai me trazer de gosto pessoal, de sonho. A gente faz um briefing muito bem legal, muito bem bolado, bem legal com os clientes. Porque eu quero entender, eu vou fazer algo que é da vida dele, é uma conquista, né? É um patrimônio. Então, eu tô chegando agora na vida deles, eu tenho que absorver ao máximo aquela pessoa, o que ela quer, o que ela gosta.
Isso é o que reflete no diferencial dos meus projetos e exclusivos. Entendi. Então, eu brinco. Infelizmente, não posso divulgar os meus clientes. A gente deixa tudo sigiloso, bonitinho, não exponho ninguém. Mas quem está no bastidor, lá no escritório, a Natália, por exemplo, quando vê a fachada, sabe o que é de determinado cliente. É impressionante como a casa tem a cara do cliente. Entendi. É muito doido, assim, de personalidade, sabe? Aquele estilo arquitetônico que você sabe que é dele. Então, é uma coisa que é muito minha. Bom que dá certo, a gente gosta, não pego nada igual. Posso pegar uma planta, às vezes, sei lá, sua, e me basear ali, mas ela vai virar completamente outra coisa completamente diferente. Meu pai falava no início, né? Você já tem muito projeto feito, né, minha filha? Vários estudos preliminares, porque aí tem alteração e tudo mais, vai mudando. Dá para aproveitar. Nunca aproveitei. Nenhum. Não consigo. Tá tudo lá nos arquivos, guardadinho na história daquele projeto. Entendi. Não vira outro. Isso aí é legal. Para que você pudesse chegar nesse nível, né? Você teve um início. Como é que foi esse início, assim, para você começar a pensar diferente, sem repetir nenhum projeto? Como é que você foi pegando esses detalhes ao longo do seu caminho? Sim. Isso do projeto exclusivo foi muito natural. Mas pode ser também algo que tenha ajudado, pensando aqui agora, mas foi bem natural mesmo. Eu comecei, a minha primeira cliente foi uma prima. Ela adquiriu lá o lote dela, estava começando, e aí fiz a casa, o projeto. Uma amiga dela viu a obra e gostou. E entrou em contato comigo, a gente se reuniu e, enfim, fiz essa... Ela, na verdade, foi a minha primeira cliente, que a minha prima eu fui a cobaia. Ou ela foi a minha cobaia, na verdade, exatamente, né? Mas que bom que deu tudo certo. A casa tá lá linda, maravilhosa, funcionando. E aí, essa outra cliente me contratou. Então, de fato, foi a primeira casa ali e tudo mais. Dessa vieram outras. E era o mesmo círculo de amigos. Entendi. Como é que eu faço? Uma casa parecida. Não pode. Que é pra você, pro Guilherme, dúvida, do Guilherme pro... Não dá. Exatamente. Então, talvez isso ali tenha me ajudado a virar dessa chavinha. Mas é uma coisa muito minha mesmo. Eu gosto do diferente, eu quero fazer o que vai chamar atenção, o que todo mundo vai olhar e vai gostar. A leonina, né? Eu gosto dessa vaidade. É incrível, assim, você falou agora de fazer um briefing, né, com os seus clientes, aí você começa ali a captar, o cliente começa a falar aquilo que ele gosta, como que ele quer a casa, se ele gosta de um estilo e tal, e você vai pegando isso, né, da pessoa, mas só isso é o suficiente, porque muitas vezes você capta, assim, que existe aquelas entrelinhas que o cliente não fala, né, e que você... Sim. capta, né? Não, com certeza. Essa é a parte bonita romântica. Exato. Vamos para a parte técnica. Isso. Né, Tiago? Vamos para a parte técnica. Então assim, eu falo, o briefing é a hora de você pegar tudo que você quer, que você vê e bota lá, que eu vou absorver de alguma forma. Mas tem as outras diretrizes. Investimento, prazos. Exato. Tipo da construção... todas essas limitações. E aí isso vai moldando o projeto. Exatamente. Coisas que às vezes o cliente acha que é legal, mas não funciona no dia a dia. Né? Então, assim, não funciona porque eu já vi não funcionar. Ou eu vejo o cliente... Porque, assim, um arquiteto, a gente usa muito os nossos clientes como um teste também. Né? Tem muita coisa que lança e tudo mais, e a gente vai aplicar ali. Vai saber se vai funcionar ou não na hora de usar, do cliente usar. Então, isso abrange bem essa questão para a criação dos projetos de experiência e tudo mais. Entendi. Aqui você falou assim de materiais, né? Como é que você faz para escolher esses materiais assim? Porque eu percebo assim muito da questão da personalidade do cliente, né? Existem
clientes que têm uma personalidade. É igual perfume. Sim. Perfume existem pessoas que gostam de um tipo de perfume, outras de outro. Mas os materiais funcionam assim na tua cabeça, funcionam mais ou menos. Você pegar, você abordar um tipo de material para um cliente, mas você não usar para o outro cliente. Que não vai funcionar, não é da personalidade da pessoa. Entendeu? Como é que você lida com isso no dia a dia, assim? Sim. De novo, o briefing. O cliente vai trazer o que ele gosta. Eu gosto de que eles me mandem mesmo as imagens de referência, tudo isso, junto com o meu conhecimento técnico. Então, assim, direto eu estou em lojas, nos fornecedores, a gente faz muita viagem, né? O que é muito bacana também da nossa profissão, essa oportunidade que a gente tem com os lojistas, de viajar, de conhecer tendência, de ir em fábrica, ver o que realmente é bom em custo-benefício. Então, é assim que a gente especifica. Claro que eu tenho um estilo que eu gosto dos meus projetos, que eu vou para uma linha mais atemporal, né? Eu sou muito prática. Como eu faço casa desde o início, eu tive que aprender a fazer os meus projetos de uma forma que eles fossem finalizados. Então, ter uma arquitetura bonita e bem feita e muito bem composta ali com os revestimentos. Então, isso reflete também no meu projeto de interior. E aí, tudo isso a gente faz ali uma mistura e sai o projeto. E segue, né? E segue. Eu queria falar um pouquinho com você de algo que eu achei muito interessante. Para mim foi até assim, até uma novidade, até surpreendente. Você teve um espaço na Casa Cor, né? Sim, tô lá. E ali o ambiente que você criou teve o nome de Domus Vita, não é isso? Sim. Casa Vida? Casa Vida em latim. Em latim, exatamente. Fala sobre aquilo que a gente, inclusive, estava falando, você citou a questão da pandemia, né? Fala sobre a evolução do ser humano perante as dificuldades, ou seja, você falou até o infinito particular de cada um. Eu achei muito bonito isso aí. Sim. Muito legal mesmo. O tema da mostra da edição é infinito particular. Sim. Então, muito simbólico para mim. É a minha estreia, 30 anos Casa Cor, 30 anos Jéssica, e falar de infinito particular. Então, eu achei... Não vou falar aqui um encerramento de um ciclo meu, certo. Porque quem sou eu para falar que tá acabando, né? A vida a gente não controla. Mas eu quis trazer muito como eu vejo, como é a minha reflexão diante dos momentos da vida e das circunstâncias, em forma de projeto. Entendi. Então, aproveitar essa coisa conceitual que a mostra te proporciona, você pode fazer coisas super diferentes, e me expressar, assim, e trazer o meu projeto, mostrando como é a gente ser resiliente, como as circunstâncias da vida nos tornam pessoas mais fortes, transformadoras, mais experientes, né? O processo, eu falo, ele é sofrido, ele é muito doído. Teve momentos durante a obra que eu falava, esse conceito! Tô sofrendo com o processo. Mas é porque lá na frente você vai entender o propósito e isso vai te fazer muito maior e muito melhor. Então, foi essa a intenção do conceito do ambiente. E assim, como é que as pessoas estão captando essa mensagem que você É um trabalho eu sinto, assim, de um pouco de formiguinha. Por exemplo, eu preciso ter um recepcionista muito bom e estar presente lá também. Então, me programo para passar lá todos os dias, para explicar o conceito mesmo para todos os visitantes, ou a maioria deles. As pessoas, quando ouvem, quando entendem o conceito, elas olham um projeto de outra forma. De outra forma, com certeza. Então, isso é muito legal de ver até assim a reação das pessoas, sabe? Na hora que você fala casa vida é por isso, os ciclos da vida, as formas orgânicas que mostram justamente que nada a gente não tem controle, tudo é muito fluido, né? Cada dia, cada hora acontece uma coisa, do mesmo jeito que vem, vai, e isso é o tempo inteiro. Aí você vai falando da parte técnica, dos materiais, etc. As pessoas vão se abrindo, sabe? Se sensibilizando. Então, eu acho que está sendo muito bem recebido. Eu estou bem feliz, bem satisfeita.
Que legal. Esse tema ele veio numa boa hora, né? Devido a essa pandemia aí, devido às perdas que as pessoas tiveram, né? Durante esse tempo de pandemia, né? Essa questão da resiliência que as pessoas precisam ter, né? Transformando aí cada momento, exatamente como você falou, cada momento num grande aprendizado, né? A gente não pode passar sem aprender. Eu particularmente acredito que na vida você escolhe os caminhos, só que lá na frente você tem que fazer outra escolha. Lá na frente outra escolha, e assim você vai fazendo escolha, mas a vida é feita de escolhas, né? Sim. Mas você não consegue controlar muito, né? Quase isso, que né? nada, né? Quase que absolutamente, quase que absolutamente nada, exatamente. Mas você fazendo boas escolhas, com certeza você vai ter bons resultados na maioria das vezes. Sim, com certeza. Né? Em falando nessa questão, como é que foi assim a sua história até você chegar até hoje, a Jéssica hoje? Você passou por muitas questões. Vamos falar da Jéssica, então. Eu vi, inclusive, um vídeo seu que você falou sobre ter perdido o seu avô, né? Perdi o meu avô em agosto de 2021, ano passado. Ele já tinha problemas respiratórios, estava ali no início da pandemia, começou a usar o cilindro, então tinha essa dificuldade. E pegou o Covid, né? Então, assim, já era bem, como é que fala? Vulnerável ao vírus. E, infelizmente, ele foi comer a pamonha dele com a minha avó lá em cima, com café. Entendi. Então, eu perdi meu avô, ele apoiava muito o meu trabalho. Difícil falar disso. Eu acredito. Você Jéssica, é muito amiga dele, assim, pelo visto, né? E eu acredito que, com certeza, você foi um momento bem emocionante para você. Como eu tô vendo que você tá se emocionando, toda vez. Mas eu acho bonito isso nas pessoas, entendeu? Eu acho essa amizade que fica, entendeu? Meu avô era muito alegre. E eu acho que eu lembro muito dele, assim, pela simplicidade das coisas que ele trazia. Ele te dava muito conselho? Dava, mas a gente ria demais também. Ele era muito alegre. Ai, Entendi. Eu chorei. Mas uma das coisas que me fez admirar muito mais, assim, ver, nossa, ele tá vendo tudo, foi um dos momentos que ele precisou ficar internado. Certo. No início. E aí tem, né, aquele revezamento no hospital. E eu fui ficar com ele um dia à tarde. E ele tem que passar tempo, tem que estar, porque, coitado, é muito chato aquela coisa de hospital, aquele cenário. E eu mostrava os meus 3Ds pra ele. Ele ficava encantado. Das casas. Olha, vô, isso aqui eu faço e tal. E aí... Ai. Mas olha, vamos mudar. Enfim, eu posso concluir. Certo. E aí ele olhava e falava, nossa, você faz isso, que legal. Um dia eu quero ir na sua obra. Falei, não, vamos, um dia a gente vai. Não deu certo, não deu tempo. E aí eu mostrava o 3D. Teve um dia que ele virou e falou assim, nossa, minha filha, é tão legal o que você faz, é tão bonito, mas o mais legal é que você faz dentro do seu quarto. Eu não tinha escritório. E aquilo me sensibilizou muito, de tipo, realmente sou muito boa, tô aqui pra fazer isso, e é isso que eu tenho que fazer. Entendi. Independente do lugar. Então foi muito especial, assim, esse momento com ele. Entendi. Nossa. Jéssica, eu não queria te fazer chorar não, viu? Mas é choro bom. Com certeza. Com certeza é uma lembrança muito boa. É bom que a pessoa tá viva dentro da gente. É que a gente tá tendo esse primeiro contato hoje, mas quem me conhece já sabe o quanto eu me emociono. É muito forte. Entendi. Que bom, mas é bom ver isso, sabia? É bom. É isso, uma das coisas que eu acho mais bonita no ser humano é isso. Sim. O ser humano, a emoção de falar das pessoas, eu acho realmente maravilhoso. E você demonstra... Assim. Mas isso tem uma importância. O que acontece? Quando você falou de todo o seu trabalho, né, que você vem desenvolvendo, você vem fazendo, você passa essa sensibilidade para todo o seu trabalho.
Entendeu? Não é verdade? Sim, Então, com certeza. isso demonstra o quê? Demonstra amor pela arquitetura, e você consegue expor isso através de todos os projetos que você faz. E é legal ver isso, por quê? Porque, exatamente como você falou, ó, em cada projeto ele tem uma ideia diferente, um pensamento diferente, digamos assim, uma forma diferente de enxergar o seu próprio cliente. E isso que eu acho interessante. E eu me vejo ali dentro, muitas vezes, quando eu tô projetando. Então, sei lá, coloquei um cooktop aqui, nessa ilha. Né, um exemplo bobo, assim. Ah, não, mas isso aqui, se eu estiver cozinhando, eu não quero que tenha alguém atrás de mim, tem que ter um espaço e não sei o quê. Então, eu acho legal isso, eu trago na prática, sabe? Se fosse comigo. Entendi. É empatia, né? É isso, exatamente. Você usar a empatia, ela é muito importante, principalmente para os dias de hoje. Hoje não existe tanta empatia. O arquiteto, ele tem isso, entendeu? Isso é que eu acho legal. Muito bom, eu fico feliz não, óbvio, não de te ver se emocionar, não por ver um choro triste, mas um choro de pensamentos alegres. É de muita gratidão, assim, de saber da minha história, como que eu cheguei aqui, a minha... Da minha foi família. Difícil, assim? Foi difícil essa trajetória? Não é que é difícil, eu acho uma história bonita. Eu sempre tive uma estrutura familiar muito boa, assim, questão financeira. Meus pais se separaram, eu era muito nova, então isso me impactou em muita coisa, mas me fez crescer muito também, me tornou a pessoa que eu sou hoje. Então, isso é muito significativo, sabe? Entendi. Então, estudei em colégio público, não fiz o meu FIES, então tudo isso, assim... Eu acho que é legal trazer. Claro, não fala, a Jéssica tá bem, tem 6 anos, tem escritório, tem não sei o que, gente, por trás disso. Tem uma Jéssica que luta todos os dias para ter isso. Jéssica, então, assim, não tenho... Hoje, minha mãe e meu pai, eles me apoiaram muito. Mas foi muito ali, eu no dia a dia, cada projetinho, a gente juntava um dinheiro e botava poupança, aquela coisa bem caseirona, assim, sabe? Que eu sabia que um dia eu ia ter meu escritório. Eu só não sabia que ele ia vir tão rápido. Ele veio muito rápido. Foi uma coisa assim... Eu e Natália, vamos abrir um espaço. Eu tenho um dinheiro, você tem o seu e vai dar certo. Vamos embora. Deu certo, deu muito certo. Era tudo que eu tinha. Falei, tem que dar certo, porque se não der, tem um contrato, tem várias coisas em volta, linda. Exatamente. E aí deu muito certo e veio muito rápido. Mas eu sempre comento isso, né? O Thiago, o Guilherme são alguns dos meus grandes amigos. Eu sempre falo isso, olha, aquilo que você foca, ele sempre, a tendência é aquilo expandir. Sim. Foca em alguma coisa que você vai ver que aquilo vai expandir. Mas foca com toda a sua vontade. Foi exatamente o que você fez. Focou com vontade, foi atrás. Não tem que dar certo aquilo. Eu falo que é você se ver naquilo. Exato. A lei da atração, né? Que falam. Também. Então eu me vejo muito assim. Eu sei onde eu quero chegar, o que eu quero, como a gente vai fazendo. Exatamente. Mas eu tenho uma meta, sabe? Isso me motiva muito. E aí, enfim, abri o escritório, veio pandemia, um surto de projetos. Muito projeto, né? Muito. É incrível, todo mundo fala isso. Como que isso mudou assim? E eu no meu... Eu abri escritório... Desculpa te interromper. Não, que isso. Eu abri escritório em novembro de 2018. Foi? Pandemia foi 19? 19 para 20, né? Né? Enfim, eu abri em novembro, a pandemia veio em abril, março. Era o meu primeiro ano de escritório. Eu não consegui nem ter um balanço. E eu abri o escritório em Natália, Iludidas. Mas no início você falou, gente, e agora? Não, lógico. Mas a gente abriu o escritório, pobrezinhas, né? Iludidas. Porque a gente não queria trabalhar de casa. A gente queria atender o cliente no escritório. De repente, não cabia ninguém mais dentro do escritório. E foi assim, meu filho. Aí vamos para a segunda sala. Aí a gente pegou uma sala maior, expandiu a equipe, tal. Mas você vê a inocência, né? E como deu certo também. O negócio é um foguete. Assim. É verdade.
Teve um outro período da sua vida também, eu gosto de comentar isso, porque exatamente porque as pessoas, aquilo que a gente estava falando, né? Uhum. As pessoas veem aquilo que a gente posta e tal, mas não vê muitas vezes o que você tá passando. Só vê as pingas que a gente bebe e ninguém os vê os tombos tombos que a gente leva. Exatamente. Você mencionou também sobre um burnout que você sofreu, né? Sim. Eu tive um burnout em maio do ano passado. Uhum. Uma soma de várias coisas, né? Entendi. Primeiro, a pandemia, mas assim, de uma forma muito de trabalho. A gente não tinha o que fazer. Eu trabalhava de domingo a domingo, não podia encontrar minha mãe porque minha mãe estava com meu avô, meu pai em casa. Isso. Mas o burnout, ele é totalmente ligado a estresse. Esgotamento. Exatamente, ansiedade e estresse do próprio trabalho. Que eu já sou uma pessoa ansiosa, eu trato, assim, nada demais, mas hoje eu sei entender, eu sei identificar, eu já me comporto, né, com aquilo ali, enfim. Então, eu tive no início da pandemia também, acabei de abrir o escritório, felizona, voltei lá dos dias úteis, dos dias de férias, e no exame de rotina, eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero. Então, me desestabilizou completamente, assim. Mas mesmo assim, eu me mantive muito forte até. Entendi. Eu não parei de trabalhar, eu não deixei aquilo me derrubar. Mas, assim, é igual eu falo, o céu ficou mais azul, sabe? Com certeza. Você olha as coisas de outra forma. Maneira, exato. Então, isso me preparou, me fez muito bem. Graças a Deus, foi um diagnóstico precoce. Então, nada muito invasivo. Fiz lá o procedimento e tô ótimo. Tá excelente, trabalhando. E aí, somou muito, muito, muito trabalho. E quando eu vi, eu tava extremamente esgotada. Eu não tinha paciência para nada. Eu chegava no escritório que eu sempre sonhei, assim, de estar ali. Era um lugar que me alimentava. E eu ficava chorando dentro do carro, porque eu não queria trabalhar. Então, foram sinais. Não ter o prazer no que me dava prazer. Não ter paciência no que eu gostava de fazer. Em tão pouco tempo. Então, aquilo ali me fez me questionar, assim, o que está acontecendo? Essa não sou eu. Então, até que um dia o terapeuta falou, ó, você precisa parar 10 dias, para, e vai olhar, vai deitar na cama, olhar pro teto. Aí eu falei, nossa, e acelerada, num nível, nossa, hoje eu lembro, assim, muito doido, muito acelerada. Falei, como é que eu vou falar isso pros meus clientes, gente? Como é ser arquiteto empresário? É assim. É assim, né? Exato. Como é que você fala? O ser humano, ele tem uma coisa de não querer se mostrar vulnerável, que é totalmente. uma bobeira. Hoje eu já me mostro muito, como vocês acabaram de ver, mas ainda me julgo muito, me controlo muito, sabe? Então, quando eu vi nesse momento de falar para os clientes, isso foi muito difícil. E aí contei para o primeiro, Almi. Ah, Jéssica, claro. Olha o tanto de coisa que você faz. Aí eu já, como assim, né? Segundo, vou tirar uns dias, tá bom? Então, é isso, vamos fazer reunião aqui e tal. O que tá acontecendo, Jéssica? Eu falava mesmo, abertamente. Falava, já tô aqui mesmo, vou ter que falar, né? Ele falava, sim, Jéssica, mas isso uma hora ia acontecer. Olha como é seu dia. Eu falei, gente, então tá. Então já entendi. Todo mundo já viu, já entendeu. Agora é isso mesmo. Vou né, pegar aqui. E aí viajei, eu fiz uma viagem sozinha. Foi essencial para mim. Agradeço muito por ter tido a oportunidade de fazer isso por mim, porque eu sei que muitas pessoas nesse lugar não têm, né, a condição e tudo mais. Então eu realmente fugi. Fiquei 5 dias sozinha, onde eu me conheci. Entendi. Eu enfrentei coisas, assim, que para mim eram muito difíceis até então, que eu não fazia, que eu tinha medo, enfim. Então, eu tava sozinha, eu falava, eu tô aqui, vou me arriscar. E isso me transformou muito. Eu voltei, assim, outra pessoa. Então, eu falo, a resiliência. Teve o início de uma depressão? Sim, ainda bem. Porque eu sou outra pessoa. E assim, eu acordava todos os dias da vida de mau humor. Ninguém em casa mexia comigo.
Imagina, olha que triste a minha história. Que morte horrível. Igual eu falo. Ter medo de me chamar porque eu ia brigar e acordar mal-humorada. Hoje, o dia que eu acordo mal-humorada, que foram raras as vezes depois desse burnout, eu me incomodo, eu falo, opa, pera, vamos mudar o dia, não é assim que você tem que acordar. Então, assim, me transformou mesmo. É tudo uma questão de pensamento, né? É. Exatamente. Mas é isso, eu gosto de escutar essas histórias. Eu falo assim, a gente está falando de burnout, eu vivi isso também com a minha esposa. Entendeu? E era exatamente, minha esposa é odontóloga, né? E ela tinha isso, ela tinha não querer ir trabalhar. É terrível. E ela ama, entendeu? Tá ama, né? É algo impressionante. E para quem tá junto é muito difícil também. É muito difícil, sem dúvida. Qual que é o conselho que você dá assim para quem está nos assistindo, para quem está nos assistindo no Instagram? Qual o conselho? Minha mãe acabou de entrar. Acabei de ver. O conselho é façam terapia. Isso, assim, pra mim é igual escovar dentes. Eu acho que passamos já do tempo de ter o preconceito de terapia, que é coisa de doido, não sei o que, não. Não. É uma coisa que você vai tratar algo que pode ser muito pior lá na frente. Então é muito melhor você prevenir e se conhecer, porque não tem nada melhor do que você se conhecer. Exatamente. E se dar o tempo, sabe? Se cuidar. Não extrapolar em trabalho, nada saber é o seu urgente, limite, né? conhecer os seus limites, nada é urgente, assim, preciso do projeto sexta à tarde, pra quê? Se o pedreiro vai estar segunda-feira. Exato. Entende? Então, assim, clientes que estão assistindo, foi muito direta agora. Mas é porque é isso, gente, a gente lida com a ansiedade das pessoas e a nossa. É verdade. Então, saber dar limite, entender que ninguém abraça o mundo sozinho, você precisa de pessoas. Você precisa delegar. A sua empresa só vai crescer se você delegar, tiver pessoas com você. Em que você confia, né? Em que você confia e que você se permita delegar. Exato. Porque isso foi uma coisa que eu falei hoje também. Não adianta você ter uma super equipe e você tá ali 100% no controle e não deixar com que eles tenham autonomia. Exatamente. Então não faz sentido. Exatamente. Então, acho que é isso. Se ver, se dar limite e se cuidar, agir o nosso bem, né? A gente mesmo. Você faz exercício? Agora eu falei da terapia bonitinha e você veio falar do exercício. Mas é muito... Olha, eu falo isso, sabe por quê? Porque é uma excelente forma de terapia. Então, eu sei. Excelente. No caso, eu financio a academia. Não escutem isso e não gravem esse conselho, porque eu estou completamente errada, eu sei. Mas ter que mudar isso aí. Quando você fala assim sobre a arte, voltando ao nosso propósito, sim. Você fala sobre a arte questionar. O que você quer dizer com isso? A arte questionar. É como o conceito do meu projeto, por exemplo. Você fazer algumas formas que sejam coisa boba, assim, sei lá. Tá acostumado a ver um piso que ele é reto e a paginação ali, o previsível, o comum. Eu venho e faço o quê? Uma paginação orgânica. Isso é questionar, eu acredito. Então, a pessoa vai entender por quê, né? O sentir. Eu quis fazer... Meu ambiente não é clarinho, não é cara de casa e tudo mais. Não é, por exemplo, o que eu teria na minha casa. Mas para o conceito, ele atendeu muito bem. Entendi. É o que eu queria. Mas ele questiona. Ele questiona na paginação do piso, como eu falei, nas cores, a forma como ele te faz sentir lá dentro. Isso para mim é questionar. Entendi. É o que a arte faz, né? É o que a arte faz. Mas a arte, todo conceito, ele é cíclico, né? Uma hora ele tá na moda, outro não, né? E como é que é essa questão do conceito dentro da arquitetura? Porque eu percebo assim, né? Como a própria moda, né? Uma coisa, um tipo de vestimenta hoje, ele está muito na moda, mas amanhã já não é mais a mesma coisa. Depois de amanhã, então, nem se fala. Mas daqui a 1 ano, 2, aquilo volta à tona e começa um ciclo. Né? É como eu falei, como uma tendência. Isso tem muito ligação com a nossa vivência,
com o comportamento da sociedade, com o que a gente está vivendo atualmente. Então, enfim, por exemplo, as cozinhas. Os eletrodomésticos, eles foram mais desenvolvidos numa fase em que as mulheres começaram a trabalhar mais fora de casa. E os homens precisavam fazer as coisas de casa. Entendi. Entendeu? Daí que veio muitos eletrodomésticos e toda essa parafernália que a gente tem em casa, que o arquiteto tem que rebolar para colocar todas as tomadas das airfries, da sanduicheira. Então, assim, está muito ligado mesmo ao nosso dia a dia, ao nosso comportamento. Eu particularmente acho assim uma grande responsabilidade você desenvolver projetos, porque você está lidando ali com algo, né, que tá dentro da pessoa e você está puxando aquilo ali cada vez mais para fora, e a pessoa vai viver dentro daquilo ali, dentro da sua própria casa, mas de repente ela vai olhar para alguma coisa, se o projeto não for bem desenvolvido, não gostei, podia ter sido diferente, né? Então eu acho uma responsabilidade muito grande, demais, né? Uma questão... Fora o custo disso, né? Fora o custo, né? Exatamente. Eu vi alguns você postou no Instagram alguns projetos com partes de iluminação muito bem feitas, assim. Você gosta dessa parte mais de iluminação? Na faculdade, mas você não tem na faculdade muita especialização, né? Não, zero. Mas você fez especialização? Não, também não. Eu não fiz nenhuma especialização depois da minha diplomação mesmo, de arquitetura e urbanismo, né? E eu gosto. É isso. Basicamente você gosta. Eu né? gosto, acho bonito, me encanta a iluminação e a forma como ela tem o poder de transformar o projeto. É verdade, é verdade. Então eu falo assim para o cliente, não vai gastar tudo que você tem no revestimento e economizar na iluminação, porque você vai rasgar dinheiro 2 vezes. Você não vai colocar em evidência e como é que fala? Dá o efeito que você quer para aquele revestimento. Então, eu acho que a iluminação, ela é assim, sabe o laço vermelho do projeto? Sim. É bem isso. Então, assim, eu sou muito curiosa. Eu olho, tenho um estilo de iluminação que me agrada, que eu gosto de usar nos projetos. Eu mesma quem lanço a iluminação no escritório. Eu faço arquitetura, a planta, a fachada, a iluminação eu lanço. Mando lá, faço os croquis, as meninas fazem o desenho técnico e depois a gente manda para os fornecedores. Entendi. Porque ali eles vão fazer o ajuste técnico, aquele ajuste fino. Sim. Mas posso falar que 95%, 98%, ou seja, quase nunca, eles alteram alguma coisa da concepção do projeto de iluminação mesmo. Entendi. É um ajuste de potência e no máximo isso. Entendi. Os seus projetos, eu percebo que você gosta de lidar muito com a questão de residência, né? Projetos corporativos, algumas empresas de arquitetura, inclusive, já direcionaram seus projetos mais para clínicas, hospitais, outros para... Você já fez algum projeto corporativo? Gostaria de fazer? Já fiz. Corporativo, comercial. Eu tenho isso no meu portfólio, mas... de verdade mesmo, a maior parte do meu portfólio é de projeto residencial. Como eu falei, eu me formei já desenvolvendo um projeto, então eu esperei me formar para poder assinar tudo bonitinho, e desde o início eu faço casa. Entendi. Me impliquei muito com essa sina no início, porque eu não conseguia ver pronto, demora pra caramba a tal da casa ficar pronta. Eu sofria demais, que eu queria fazer foto, que eu queria não ser aquela coisa do arquiteto. Você quer ter o portfólio? O cliente perguntava pra mim, por que você só tem 3D? Eu queria morrer. E aí foi uma grande briga, assim, com o destino, até que eu não parava de vir casas, né? Jéssica, constrói do zero? Faz casa do zero? Eu falei, tá bom, Deus. Já entendi, não vou brigar mais. É isso que eu nasci, eu tô pronta, vamos lá. Então... a minha demanda, né, as pessoas me conhecem o meu trabalho por conta disso, das casas, e foi assim que elas surgiram. Não é porque eu escolhi, adoro projeto corporativo, já fiz, é uma demanda super diferente.
tem um outro tipo de dinâmica. Interiores também, né? Fazer reforma e tudo mais. Eu tô com as casas em reforma agora. É um outro tipo de experiência comercial. Mas, de fato, o que faz lembrar o escritório são as casas e as fachadas, principalmente. Entendi. Que bom, Jéssica. Fico feliz, viu? Por toda a sua história, por tudo aquilo que você nos falou aqui. Tem algumas perguntas adicionais que posso fazer para você? Que o pessoal do Instagram enviou. Será que eles já mandaram mais? Posso olhar? Pode ficar à vontade. Olha, a Juliana Anjos 9 perguntou assim, ó, a sua jornada até consolidar o escritório, como é que foi a sua jornada? O escritório, o espaço... o nome é a Jéssica Campos, né? O espaço físico. Então, eu contei aqui um pouco, né? Eu trabalhava no meu quarto, bem pequeno, diga-se de passagem, mas que faziam grandes coisas. E, enfim, a gente apareceu alguns projetos, demandas tão pouquinhos, mas que faziam tanta diferença. Eu sempre fui daquela... Quem não é vista não é lembrada. Sem dúvida. Então, eu sempre trabalhei muito nessa minha parte comercial, que eu acho que é muito forte também. E eu acho que como escritório, a visibilidade do negócio é essencial. É verdade. Aos que estão começando, vão abrir escritório, acabaram de se formar, se atentem a isso. Eu sei que é uma parte que cansa, que é muito difícil mesmo. Tem dia que você não tá afim, que tem lá um evento, alguma coisa, mas se esforce e vá. Né? Pelo nome do seu escritório e pela visibilidade que você vai ter. Exatamente. Então, foi muito assim, trabalho de formiguinha. Sempre é, né, Jéssica? Sempre é. O início é sempre isso. E o início parece que a conquista tá tão distante, exatamente. Mas quando você começa a conquistar e você chega ali, é verdade. Você fala, nossa... Tão rápido, mas Chegou, mentira, né? foi bem Mas tenso. o volume ele vai ganhando, aliás, tudo vai ganhando volume com o passar do tempo, e não tem jeito, você soma um projeto mais outro. É perseverar. É claro, sem dúvida, é isso mesmo. Completamente. Tem uma outra pergunta do Segato.Rafael, ele perguntou assim, o que te fez escolher o curso lá atrás e em algum momento você se arrependeu? Foi a cutucada da minha amiga, que eu contei no início, que eu já estava ali desesperada, sem saber o que fazer, eu tinha que começar a faculdade, e foi essencial, assim. Então, eu comecei o curso e já amei, já comecei a fazer estágio, então eu sempre me envolvi na parte prática do curso. Certo. Que a teoria, ela é muito boa, mas a arquitetura, se você não praticar, você não for para o mercado, é muito mais difícil. Como qualquer profissão, né? Sim, mas assim, puxando a sardinha para mim, é porque, igual você falou, o arquiteto ele é um empresário nato. Então, se você não for para a prática, é verdade. Você não sabe o que é fazer uma gestão de empresa. Sem dúvida, é verdade. E não, nunca me arrependi. Ah, que bom. Nunca me arrependi mesmo. Ainda bem que hoje você está aqui com a gente, fazendo os projetos Fizeram mais algumas perguntas? Pode responder, pode ficar à vontade. Só mais uma ali que eu achei interessante. O que eu diria para a Jéssica de 2017, que estava acabando de se formar? Foi isso que eu disse agora. Ter paciência, por mais que isso seja muito difícil. E realmente perseverar, fazer o seu nome. Eu falo, a Natália enche meu saco, que ela fala assim, cara, sair com a Jéssica. Tem hora que é insuportável, eu vejo na cara dela. Porque, gente, eu cumprimento todo mundo. E é uma coisa que eu detestava quando eu saía com meu pai, quando eu era criança, que ele falava com todo mundo. Então, é isso, assim, é você... Claro que é uma coisa que é natural, mas trabalhar muito isso, fazer o seu trabalho direito, né? Sempre procurar melhorar, estar disposto a feedbacks, por pior que sejam, mas são os piores que te fazem crescer. É verdade. E uma coisa que eu sempre falo para minha equipe, para os estagiários, para todo mundo do escritório, seja humilde para reconhecer os seus erros e pedir desculpas. Que eu acho que tem gente que vê que errou e tudo mais e passa. Então, eu sempre vi isso, assim, realmente, eu errei, Almícia, me desculpa, vou fazer isso para reparar e tudo mais, mas, enfim, é isso. Então, assim, não deixar esse orgulho, sabe?
Então, acho que isso vai... É coisa que eu acho que tinha que ser um pouco de berço, né? Mas, infelizmente... E são essas coisas, assim. Entendi. Esperar, ter calma, que vai dar tudo certo. O que você quer, o que você almeja vai chegar. Igual chegou. Ô, Jéssica, olha, eu gostaria, sinceramente, de te agradecer por esse bate-papo. Você gostou? Eu amei a experiência. Eu ficaria aqui muito mais. Batendo que é igual eu papo. falei, eu vou falando com todo mundo. Na hora que eu desenrolo, meu filho, ó, vai pra lá. Pois é, pra gente foi muito bom. A gente tem gostado muito de bater papo, né, com as pessoas, com os arquitetos, conhecer a história, conhecer o porquê da arquitetura, como que a arquitetura faz diferença na sua vida e na vida das pessoas também, entendeu? E a gente gosta de abordar esses temas, né? Porque a arquitetura é isso, ela é viva, né? Sim. Entendeu? Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar mais de mim, falar da minha história, expor, né, o que é realmente a Jéssica, e não a Jéssica do Stories, que tá todo mundo ali todos os dias esperando, querendo falar. A Jéssica arquiteta, mas poder falar do que é a Jéssica humana. Como pessoa, exato. Foi muito legal isso, poder compartilhar. Me coloco à disposição caso queiram falar de mais assuntos. Eu adorei, gostei muito. Com certeza. Parabéns e vida longa aí para vocês, que vocês vão bombar muito, já estão. Com certeza, é isso aí. Pessoal, e uma coisa, antes da gente finalizar, deixa o seu contato, seu Instagram, para as pessoas. Pode olhar para o meu Instagram, eu sou super ativa lá, dou várias dicas de obra, de projetos. Tem um grupo de melhores amigos para profissionais e recém-formados, onde eu sou um pouco... É mais a Jéssica nua e crua ali para compartilhar as dificuldades com vocês. E no perfil público mesmo, eu divido muita curiosidade com os clientes, quem está a fim de construir, entender como é que funcionam os projetos. Então, é lá no jessicacampos.arq, ARQ, no final, de arquiteta. Isso. E o contato é lá por lá mesmo, né? Vocês conseguem falar comigo por lá, eu sou bem ativa, pode mandar uma DM. Tem um link que dá, você entra em contato direto no escritório, pede orçamentos, então a gente não vai se perder, tá? Por lá a gente consegue se comunicar. Se encontrar, exatamente. Quero te agradecer mais uma vez. Obrigada. Muito obrigado, viu? De verdade, Obrigada. Muito bom estar aqui com você, bater um papo. Pessoal, Foi ótimo. E vocês que nos assistem aqui no nosso canal, que bom que até agora vocês continuaram aqui conosco, assistindo esse bate-papo aqui com a Jéssica e outros vídeos também no nosso canal. Pode ficar à vontade lá, curtir, mas por favor, não deixe de se inscrever. A gente tem uma meta aí que a gente está perseguindo, né, que é atingir em torno de 1000 inscritos no nosso canal. A gente pede a você que também divulgue, compartilhe com as pessoas que você conhece. Queremos agradecer mais uma vez a vocês todos. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Um abraço.